Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo aqui no meu estúdio natural. Estou aqui num ponto um pouquinho diferente hoje da área verde, porque tem uma escola bem pertinho que eles estão com um evento. E eu estou aproveitando aqui em torno de 3 horas e 20 minutos, 30 minutos por aí, vim gravar esse vídeo. No último vídeo eu falei sobre os múltiplos talentos. Quando você tem várias vocações, talentos, você tem um monte de opções e você acaba querendo de repente abraçar tudo, você não se define por um nem por outro, de repente você acaba não sendo nada, né? E naquele vídeo eu queria ter falado uma coisa que é quando você decide por uma opção, um talento ali, e como que é você chegar no mercado, né? Depois eu pensei, não, se eu pegar os dois pontos vai ficar muito longo o vídeo, então é melhor fazer 2 vídeos. Então você assistiu aquele, agora você assiste esse. Então se você não assistiu o outro, assista esse aqui, depois você vai no outro que não tem problema nenhum. Não é necessariamente uma sequência que você tem que ter assistido o outro. Então acontece o seguinte, na verdade eu tinha, por exemplo, várias opções. Eu queria ser escritor, eu queria ser humorista, eu queria ser cantor, palestrante, e eu não optava nem, não me decidia por alguma coisa, então não focava em nada e acabei não sendo nada, né? Hoje aos 63 anos, então estou preparado, né, para ser, então hoje eu estou focando no canal no YouTube. Eu já tenho um livro pronto, tenho 2 iniciados, assim, bem andados, então de repente se chegasse eu quero publicar isso aqui, no máximo 2 meses estaria pronto, mas hoje eu sei mais o que eu quero. Então eu estou próximo à aposentadoria e não quero seguir um caminho. Então eu queria te dar uma orientação, como é difícil você entrar no mercado. Por exemplo, o grande problema dos jovens que se formam hoje é você entrar no mercado, eles querem experiência. Mas como que você vai ter experiência se você nunca trabalhou? Você só vai ter experiência se você trabalhar, se te der uma oportunidade. Então existem alguns projetos nas prefeituras, que é o meu primeiro emprego, é estagiário, é jovem aprendiz, em que você consegue ter uma experiência. Então, se você for um pouquinho esperto, o que é raro, nem 2% talvez tenha essa noção. Imagina você estar com 15 anos, 16 anos, o mundo quer que você seja esperto. Não tem muito. Eu, por exemplo, eu trabalho na prefeitura e estou bem pertinho aqui, deixa eu até ver se ela aparece aqui, a prefeitura. Vamos ver, não, ali, ó, dá para ver aqui, ó, aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está a câmera, não vou pegar aqui assim, ó. Ali, ó, tem ali a prefeitura. Teve um aprendiz que estava na recepção, estagiário, e um dia eu conversando com ele, ele disse que os pais dele se separaram quando ele era muito jovem e ele foi obrigado a assumir muita responsabilidade, então ele se tornou independente, se tornou um cara muito maduro rapidamente e ele queria empreender. Então dei umas orientações para ele. Logo depois ele pediu demissão e foi trabalhar numa empresa particular para realmente, que ele já tinha 16 anos, já podia trabalhar como funcionário dele e ganhar mais. Mas o que acontece é o seguinte, existem pessoas que elas são religiosas, acreditam que Deus vai te orientar, Deus vai te dar uma ajuda. Eu não vejo assim pessoas bem-sucedidas falar isso, eu vejo sempre pessoas mal-sucedidas acreditando que Deus vai lhe ajudar, que Deus ajudou, que Deus é maravilhoso, que Deus não sei o quê. Pessoas bem-sucedidas eu vejo que elas fizeram um projeto, elas empreenderam, elas fizeram empréstimo, elas pegaram sócio, né? E eu prefiro vir por esse lado. Não quer dizer que você não possa crer numa divindade, mas não pense que essa divindade está preocupada com você. Use isso apenas como um ponto de apoio, né? Ponto de apoio, né? Que nem a sua família. Para que serve a família? Para te dar um ponto de apoio. Quando eu tinha 27 anos, eu fui trabalhar numa empresa e o principal, uma oficina eletrônica, eu trabalho no almoxarifado, e o principal técnico ali, ele estava na metade do curso de engenharia eletrônica, e o pai dele era engenheiro eletrônico. Então ele tinha 22 anos, então veja só, com 22 anos ele estava na metade do curso de engenharia eletrônica pela PUC, Pontifícia Universidade Católica, particular. Mas por que ele estava, com 22 anos, ele estava na faculdade? Porque ele tinha uma família bem organizada que orientou ele. Ele disse assim que tudo que ele sabia de eletrônica, para trabalhar como técnico, ele aprendeu com o pai dele, que era engenheiro, ensinou ele. Então a família é muito importante, então você deve pegar como ponto de apoio, mas não deixa ela decidir, você que tem que decidir, você que tem que tomar a iniciativa. Uma coisa que eu gosto muito nesses casos é observar a natureza. Em vez de eu pegar em Deus, eu prefiro olhar para a natureza. Como que é a natureza? Eu fiquei muito impressionado quando lá, bem jovem, sei lá, 15, 16 anos, eu ouvi falar que numa ejaculação do homem, não sei se nos animais é assim também, você ejacula 360 milhões de espermatozoides aí. Desses, em casos muito raros, 2 vão fecundar o óvulo e vão se reproduzir, vão virar um ser humano. Só que em toda relação sexual que isso acontece, não. Vamos imaginar que no meu caso, no seu caso, quantas relações sexuais nossos pais tiveram até que a gente surgiu. Vamos por 5, 20, 30. Então pensa bem
quantos milhões de espermatozoides surgiram que não viraram nada. Isso acontece na vida real também. Olha para a natureza, olha para a vida real, é assim também. Quantas pessoas tentam ser jogador de futebol? Milhões talvez todo ano, pelo menos 100 mil, 10 mil todo ano. Quantos que vão ser realmente vencer como jogador de futebol? Pouquíssimos. Quantos vão se tornar ídolos, que vão realmente fazer sucesso, tipo Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Messi, Cristiano Ronaldo? Quantos no todo? É um número muito pequeno, insignificante realmente ao todo, né? Então, depois que você decidiu o que você quer, você tem que olhar para o mercado de trabalho. Mas não pense que esse mercado de trabalho vai te receber de braços abertos, porque qualquer profissão que você escolher, já vai ter alguém fazendo isso. E essa pessoa quer que você entre no mercado? Dificilmente, 5% dos casos talvez sim. De repente ela está ali e ela gostaria que viesse mais alguém, porque ela está num nível já superior, alguém que vai chegar abaixo, vai fazer depende de uma função que ela não quer fazer mais, que ela já superou, então você vai entrar a fazer isso e um dia você vai subir, vai chegar ao ponto que ela está, ela vai subir. Então eu li num livro há bastante tempo que a melhor maneira de você prosperar dentro de uma empresa é você ajudar aquele que está acima de você subir para um cargo mais alto. Que você ajude ele a subir, provavelmente ele vai te ajudar para ficar no lugar dele, ou ficar no cargo que ele estava, no nível que ele estava, né? Então, depois que você escolheu o que você quer ser, entenda que você vai ter muita dificuldade para entrar no mercado. Você não pode desanimar, porque sempre tem alguém que vence, sempre tem alguém que vai conseguir. De repente, seja você, se prepare, se você tentou e não conseguiu, tente de novo. Que nem no ano passado, eu estou gravando esse vídeo em 2025, 2024, minha filha se inscreveu no concurso unificado, que ela faz uma prova, no caso dela era 3 concursos. O salário mais baixo era 8 mil e o mais alto 20 mil. Então imagina se ela tivesse passado, mesmo que fosse no mais baixo, imagina ela estava com 24 anos, imagina ela chegar de repente com 25 anos recebendo um salário de 8 mil. Quantas pessoas estão recebendo isso hoje, talvez com 50 anos não estão recebendo? Então, entende que é difícil. Então, sempre alguém vai conseguir. Então, se prepare, mas esteja consciente que vai ser difícil. O meu grande problema, quando eu me tornei adulto, que eu entrei no mercado de trabalho realmente para aquilo que eu queria, eu acreditava que ia ser fácil, que eu ia conseguir. E foi a minha grande decepção quando vi que não, que o mercado estava fechado, eu não tinha experiência. Eu me lembro que um dia passei na frente de uma loja muito importante da cidade, loja de roupas, alguns eletrodomésticos também, tinha e aí precisava de um vendedor. Daí eu entrei, conversei com o gerente e ele disse, mas você tem experiência como venda? Eu disse, olha, eu fui balconista, eu fui garçom, né? Então eu sei lidar com as pessoas, mas nunca trabalhei como vendedor, que eu não era obrigado a vender, eu só atendia, né? Eu disse, é verdade, você teria condições de trabalhar aqui. Ele disse, só que acontece o seguinte, eu acabei de botar aquele anúncio ali, você é a primeira pessoa que leu e que entrou. Daqui a 2 horas eu tenho certeza que vai entrar no mínimo um vendedor que tem grande experiência nessa área. E eu vou contratar essa pessoa que já tem experiência. Ele assim, se não aparecesse ninguém, eu contrataria você, que você tem realmente jeito para ser, você tem uma experiência para atender o público e tal, para chegar. Mas eu sei que vai aparecer alguém. Então sempre vai ter alguém melhor do que você quando você está entrando no mercado. Agora você tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade para dizer, ó, o que eu quero, realmente é isso que eu quero. Que nem eu sempre falo que agora eu passei a vida toda sempre tendo esse talento de fazer letra de música. Agora que eu tento entrar no mercado, ele está fechado para mim. Ninguém quer receber minhas músicas. Porém agora surgiu um anúncio né, no Facebook, de uma pessoa que disse, não, eu não quero, não tem nada a ver com você. De repente pensei, não, peraí, mas eu acho que esse cara aqui ele tem a solução para os meus problemas, né, para o meu problema, né. Aí eu salvei o contato e essa próxima semana agora ele fala assim, se você faz letra de música, eu conserto tua música. Agora eu comecei a entender que eu acho que ele tem o contato com os produtores e com os músicos, então eu posso mandar minha letra para ele, ele vai analisar e ele vai de repente fazer isso, né. Então quer dizer, por causa de um anúncio que eu rejeitei várias vezes e que insistentemente apareceu para mim, pode ser que eu encontre a solução do meu problema. Mas se não for, eu vou desanimar, eu vou ficar triste, eu vou ficar desanimado, cara, mas eu vou desistir? Não, desanimar é uma coisa, desistir é outra. Então eu sou um cara pessimista por natureza, eu não sou aquele cara otimista, entusiasta, eu me empolgo, mas eu sei que quando eu recebo um não, eu sofro como todo mundo sofre, mas eu pensei, não, vamos tentar mais uma vez, vamos tentar de uma outra forma, vamos ver se de repente não é assim, mas de repente funciona de um outro jeito. Então essa é a ideia, então é você persistir, você insistir, que nem hoje eu estou gravando esse vídeo, eu falei no domingo, 1h30 por aí,
era umas 11h30, eu pensei, vou fazer uma live. Eu tinha um livro que esse dia eu comentei num vídeo, na live, que eu acho que uma live que é A Cura pela Consciência, é um livro de psicanálise. Eu pensei, eu podia fazer uma live agora, nesse instante, que meus vizinhos estavam tudo quieto, não tinha música, não tinha nada, sobre esse livro. Então comecei a live e falei, ó, assim que os músicos botarem, os vizinhos botarem música, eu vou desligar a live, porque senão o YouTube derruba ela. E aí uma pessoa botou no comentário, você tem Pix, eu quero te mandar uma contribuição, que eu estou gostando muito do teu conteúdo e tal. Então eu botei o Pix ali. Então eu vou deixar sempre um Pix também, o contato do Pix na descrição do vídeo. Se você acha que pode, se quiser, contribua. Porque logo que eu comecei a acessar o YouTube, eu assisti um vídeo num canal que eu gostava muito, os vídeos me ajudavam muito. E um dia eu soube que ele estava pedindo dinheiro para comprar um equipamento melhor, e eu me lembro na época que eu ajudei com R$100. Hoje eu nem sequer assisto mais esse canal, porque eu acho que eu superei ele, né? Mas foi importante para mim. Então, se esse conteúdo é importante para você, curta, comenta, compartilha. Não precisa necessariamente mandar um dinheiro para mim, mas se você é a fim de ajudar, ajude, porque eu queria comprar, pelo menos, uma câmera melhor. Eu tenho uma câmera grande, mas para gravar o ar livre é difícil. Hoje eu andei fazendo pesquisas, existem câmeras pequenininhas que funcionam melhor. Ontem eu fui numa área, num novo bairro que estão construindo, e tinha um monte de curicaca, eu acho que tinha umas 30 curicacas ali comendo ali, porque eu tinha cortado a grama. E com o meu celular eu não consegui focar corretamente. Eu fiz o vídeo, mas depois vi que as coisas não aparecem, então eu nem sequer postei no canal. Então a ideia é essa, então a ideia é alertar você, ajudar você, que, no sentido assim de que, primeiro, descubra o que você gosta realmente de fazer. Né? Eu, por exemplo, estou escrevendo um livro que é uma história de ficção, né? Um romance, e eu falo que quando eu era jovem, sim, isso é verídico que eu estou falando, eu era jovem, um policial civil me convidou para entrar para a Polícia Civil. Eu disse, não, cara, eu não gosto disso aí, eu não quero problemas. Depois um militar, policial militar, e naquela época era muito fácil você entrar para essas corporações. Hoje é difícil, você tem que fazer concurso, você tem que ter um monte de conhecimento. Na época você ia lá, ó, eu quero ser policial. E fazia uma pequena entrevista, você preenchia uma ficha e pronto, você estava tipo concursado. E eu disse, não, para o cara ser policial, ele tem que gostar de problemas, de confusão. Aí no meu livro eu analiso o seguinte, que qualquer profissão que você escolhe, você tem que gostar de resolver problemas, que qualquer profissão você vai resolver problemas. Se você for uma faxineira, um faxineiro, qual é o teu problema? Você vai ter que limpar a casa, lavar vidraça, lavar roupa, fazer coisa. Mas de repente você nem tem vocação para isso, mas que é uma coisa fácil, você faz, não precisa de formação. Mas se você for buscar uma informação, que nem, por exemplo, eu era técnico eletrônico, eu resolvia problemas na área de equipamentos eletrônicos. O policial, ele resolve problemas na área familiar, de crimes, de roubos, né? Quer dizer, qualquer profissão que você tem, você sempre vai resolver um problema. E aí você tem que entender o seguinte, qual é o tipo de problema que eu gosto de resolver, que eu quero resolver, que me dá prazer resolver. Era um prazer para mim consertar equipamentos, descobrir qual é o defeito, o defeito é X, então vou ver o que está acontecendo, o que está provocando, né? E eu ia lá resolvia. Hoje eu tenho esse canal, eu tinha um canal de tipo autoajuda, lei da atração, e eu não gostava muito, que eu me entendo assim, que assim, a visualização ela é muito importante, mas você não vai conseguir ficar rico, ser uma pessoa importante só com a visualização. Pode perguntar, se você vê um cara bem sucedido, um grande empresário, ele vai dizer que ele visualizava aquilo. Mas obviamente que ele fez um projeto, ele procurou sócios, ele fez empréstimo, ele sofreu, passou noites em claro, um monte de problema que ele não resolveu com a visualização. A visualização é apenas um complemento, 20%, 30% é necessário. Então agora eu estou tendo muito prazer, muito alegria em fazer esses vídeos aqui sobre problemas emocionais, saúde mental, ajudar você a entrar no mercado de trabalho, você conseguir realmente se encontrar na vida. E que nem hoje, por exemplo, a live que eu fiz, essa live eu falo sobre a cura pela consciência e ali dou uma explicação, que você não vai curar só porque você descobriu o problema, mas isso te ajuda muito. Então vai lá, assista a live, ela é bem curtinha, acho que menos de 30 minutos, porque aí eu cortei ela, eu já tinha falado tudo que eu queria falar, e aí começou música nos vizinhos, pensei, vou cortar ligeiro antes que o YouTube derruba ela, e consegui salvar, e está lá. Então esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por que você chegou até esse momento, que assistiu, curtiu, comentou. Gostaria muito de contar com o teu apoio, nem que seja só para curtir, para que o meu canal crescesse e eu consiga realmente transmitir mais conhecimento para você. Que eu consiga levar para outras pessoas aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei para aplicar na minha própria vida. Então, gratidão, te aguardo no próximo vídeo.